Fala, fala meu aluno, fala minha aluna, estamos juntos aí de volta com o professor Leone Maltz, eu e você aqui no QC. Retorna para mim se está tudo bem aí com você, se você está me ouvindo muito bem, beleza? Se está tudo ok, está me vendo bem. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olha só, mais um plantão polícia. Hoje a gente vai focar em um tema dentro das carreiras policiais, tá? Como vocês vêm pedindo também, as pegadinhas mais frequentes aí dentro da disciplina de direito penal, beleza? Mas aí a gente não vai só falar sobre essas pegadinhas. Eu vou trabalhar aqui de maneira geral, dentro do nosso tema, ou melhor, do nosso tempo, tá? Esses dispositivos, para vocês ficarem ligados aí. Deixe-me falar uma parada que é bem frequente dentro da ideia de quem está estudando para concurso público, tá? Normalmente, o que é que você imagina? Você imagina que para ser aprovado em concurso público, você tem de ser o mais inteligente de todos, né? O Oppenheimer, não o Einstein, não, não. Você não precisa ser o Oppenheimer, tá? Não precisa ser o Einstein. Agora, você tem de ficar ligado aí as pegadinhas de prova, tudo bem? Dentro das minhas disciplinas eu posso trazer aqui de fato, sem dúvidas alguma, para você, baseado aí, é claro, numa análise, tá certo, das questões de banca, beleza? Tranquilo, então, antes de tudo, não se esqueça de dar like nessa aula, tá certo? Pra gente sempre aí propagar essa aula e, claro, ter mais aula como essa, beleza? Então, estamos juntos nessa, agradeço o carinho de vocês, agradeço a confiança que vocês têm em mim, em legislação de trânsito, em direito penal, beleza? Em processo penal também e leis penais especiais. Contem comigo, sem dúvidas alguma, também para dicas de estudos, tá certo? Então, deixe-me voltar aqui para a gente falar aí sobre um tema importantíssimo. Tamo junto, vem comigo aqui para a gente aí trabalhar as pegadinhas mais frequentes, tá? Show, qualquer dúvida, só dá um alô e comunicar aí pegadinhas mais frequentes, tá certo? Frequentes em relação ao que? A direito penal para o nosso tema de hoje. Então, basicamente aqui, trazendo uma aula para vocês. Show? Então, vamos aí de primeiro, ou melhor, do início do direito penal para nossa série Pegadinhas Mais Frequentes, tá? Que aí chama a sua atenção para você ficar ligado quando estiver estudando. A função do plantão polícia é trazer dicas de estudos aí para você e falar também sobre as disciplinas. Nesse sentido, entenda, mais uma vez, não é ser o mais inteligente, tá? É realmente ficar atento às pegadinhas e estudar de forma direcionada. O que eu trago aqui agora é um estudo de forma direcionada. É saber os pontos específicos em relação ao trabalho da banca para fazer com que você erre uma questão. Beleza? Então, deixe-me aqui trazer, olha só, primeiro ponto, tá certo? O primeiro ponto que a gente tem de ficar ligado deixe-me só trazer aqui, beleza. Agora eu acho que foi, beleza. Deixe-me só trazer aqui o primeiro ponto para a gente trabalhar aí sobre, olha só, há de se falar no lei penal, ou melhor, norma penal incriminadora, tá? Falar aqui sobre conteúdo incriminador. Meu aluno e minha aluna, normalmente aí as bancas, elas vêm fazer pegadinha em relação a esse conteúdo incriminador. E o que é que normalmente a banca traz? Falando que pode ser por meio de decreto, tá? Por meio de medida provisória. Não, não. Falou em criação de uma norma penal incriminadora somente por meio de lei o quê? Formal. Beleza? Aqui, repare, somente, tá? Lei em sentido o quê? Estrito. Lei em sentido estrito, lei formal, repare, para você ficar ligado. As bancas, elas normalmente aqui, olha só a pegadinha, elas falam medida provisória, não,
decreto também não, tá? Ou elas falam lei em sentido amplo, show. Você também vai fazer o seguinte, ó, aqui não, eu sou aluno, eu sou aluna do professor Leone Maltz, beleza? Show de bola então? Vamos aí para a próxima pegadinha que normalmente cai em prova, dentro de direito penal, é falar da lei penal no tempo, tá? Atenção especial, olha que conteúdo de valor, na moral, sem conversa fiada. Aqui você está conseguindo entender, dentro da estrutura de direito penal, quando estiver estudando, o ponto de atenção que você tem de ter, tá? Normalmente ali no início, reserva legal, princípio da reserva legal é lei em sentido estrito para falar de conteúdo incriminador, beleza? O segundo ponto, quando você estiver estudando, é falar de lei penal no tempo, dando um foco aqui em relação à extratividade de lei, e aí dentro da extratividade, a gente trabalha em aula que tem a retroatividade, tá certo? Retroatividade, e tem o que? Tem a ultratividade de lei, beleza? E normalmente, o que é que as bancas querem fazer aqui? Querem trocar. Inclusive, tem uma questão, agente da Polícia Federal, CESP-UNB 2014. E o personagem que está dentro da questão é o tal Lauro, tá? É só para você realmente identificar a questão quando você estiver fazendo. Você vai verificar que, porra, a maioria das pessoas caíram ali, tá? Naquela questão. Porque a banca vem narrando um caso concreto, que na verdade é um caso concreto de, salvo engano, tá? Retroatividade, ou melhor, ultratividade, é um caso concreto de ultratividade, e a banca joga que é retroatividade. É comum, quando a gente está estudando, ou quando você está estudando, é comum eu receber mensagens sobre essa questão, e que normalmente eu trabalho quando estou dando aula de lei penal no tempo. Sempre, professor. Normalmente sempre, sobretudo quando é CESP-UNB. Por quê? É um ponto de atenção que você tem de ter. E muita gente ficou de fora, tá? Por causa desse ponto. Apesar de saber sobre o conteúdo. No contexto pegadinha, porra, aí passou batido. Se estivesse numa aula como essa, sem dúvidas, naquele momento, acendeu a atenção, você não perderia aquela questão. Beleza? Então, nessa ideia, normalmente a banca quer trocar, tá certo? Retroatividade por ultratividade aí. O que é que você vai entender? Retroatividade, em tese, está vinculada aí ao entendimento de uma aplicação de uma lei o quê? Lei nova, beleza? Então, estamos aqui falando de aplicação. Show, beleza, beleza. Vou aumentar aqui então. Olha só, oi, tamo junto. Tudo tranquilo então? Vai retornando aí pra mim. Porra, eu acho que estourou. Oi, tamo junto, ok. Então, vamos lá. Olha só. Vem comigo pra gente pegar a visão aqui, tá? Nessa ideia, a gente vem na lei nova. Lei nova seria a retroatividade. Ultratividade, você tende a entender como característica uma lei o quê? Revogada. Sempre na ideia, tá certo? De uma aplicação. É essa atenção que você tem de ter aí. E na questão de 2014, da Polícia Federal, o que é que a banca fez? A banca, ela trocou, tá certo? Então, mais uma pegadinha frequente dentro das provas de direito penal é trocar aí a tal ideia da lei penal no tempo, retroatividade e ultratividade. Beleza? Show de bola então, tamo junto. Vamos para cima, trazendo aí ainda sobre lei penal no tempo, atenção especial à súmula 711, tá certo? De quem, professor? Do STF, tá? Atenção especial, porque aqui, meu aluno e minha aluna, tem de ficar ligado em relação à aplicação específica para quem? Crimes, crimes permanentes, beleza? Crimes permanentes e o quê?
crimes continuados. Estão conseguindo me ouvir bem aí, sim ou não? Estão me ouvindo muito bem, me vendo bem? Então já retorna aí para mim. Show, para a gente continuar aqui. E aproveita também sempre, tá? Para deixar o comentário. É importante que você comente. Por quê? Porque aí eu vou verificar depois, sem dúvidas alguma, a sua pergunta, a sua dúvida, se você tá curtindo, beleza? Então vai sempre fazendo essa comunicação. Você sabe como é que funciona com o professor Leone Maltz, tá? Deixe-me trazer aqui mais conteúdo para você, pra gente empurrar o palito. Então, entenda o seguinte: quando a gente fala de lei penal no tempo, ponto principal, cuidado com a troca de retroatividade por ultratividade, cuidado aí com a ideia da súmula 711 do STF, tá? Que é uma aplicação específica para crimes permanentes, crimes continuados, atenção máxima a isso, tá? Aquela parada em relação ao quê? A aplicação da lei que é anterior à cessação da vigência à permanência, beleza? E o outro ponto, que é tema de lei de aplicação da lei penal no tempo, repare, é falar aí da lei excepcional e da lei temporária, tudo bem? Atenção sobre esse ponto. Dentro dessa ideia de aplicação da lei penal no tempo, outro destaque que você tem de ter é sobre o artigo 2º, parágrafo único. Por quê? O final do texto diz: ainda que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Significa dizer o seguinte: a retroatividade mais benéfica, ela atinge inclusive a coisa julgada. Não interessa se já transitou em julgado. Se é uma nova lei penal mais benéfica, ela vai retroagir. Tudo bem? Sim ou não? Show? Tudo tranquilo. Não entendi, beleza? Mas aí pode perguntar novamente que aí a gente continua aí nossa parada. Show? Sobre a tal aplicação da lei, trazendo ali a reserva legal, por exemplo, você pode fazer a leitura do artigo 1º, que vai falar anterioridade, tá? Mas aí não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal, artigo 1º do Código Penal. O artigo 2º é que vai começar ali a falar sobre a aplicação da lei penal no tempo. O artigo 2º caput, cabeça do artigo, vai falar sobre abolitio criminis, que é uma forma de retroatividade mais benéfica que exclui a figura criminosa do ordenamento jurídico brasileiro. O parágrafo único do artigo 2º é o gênero de fato em tese da retroatividade. Lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, beleza? Lei excepcional temporária tá no artigo 3º do Código Penal, tudo bem? Posso continuar aí? Sim ou não? Show! Estamos juntos, vamos pra cima aí pra gente empurrar o palito. Continuando aqui, deixe-me trazer outro tema. Aí é para falar de lei penal, beleza? No espaço. Sobre o tema lei penal no espaço, atenção especial para você ficar ligado. Quais são as pegadinhas mais frequentes que eu tenho de ficar ligado, professor? Em relação à regra da territorialidade, tá certo? Regra da territorialidade. Você tem de ficar ligado também quanto à extraterritorialidade. Tudo bem? Sim ou não? Show? Mais frequente aí, atenção à incondicionada, x condicionada. E aqui não está necessariamente falando de natureza de ação penal, tá certo? Aqui qual é a regra? É a territorialidade temperada, também chamada aí de mitigada. Dentro dessa tal ideia, atenção máxima aqui, tá? Atenção máxima aqui vai falar da figura do território por equiparação. Por equiparação. E aí, o que é que mais cai com pegadinha, professor? Atenção aí ao artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Estou direcionando já aqui para você.
o estudo em relação aí, tá, ao direito penal. Tamo junto então, vamos pra cima, tá conseguindo compreender, sim ou não? Show! Deixe-me trazer aqui mais um tema pra gente aí continuar sobre determinação, né? Sobre determinação de quê? Em relação ao tempo do crime, tá? Em relação ao crime, o que é que você tem de ficar ligado que cai bastante também dentro da ideia do direito penal? Ó, em relação ao tempo, show, e em relação ao lugar. Tudo bem? Então, tempo, você tem a ficar ligado que é teoria da atividade. E lugar, professor? Lugar é teoria da ubiquidade. Agora, atenção, também chamada aí de teoria mista, tá certo? Pouco frequente, mas quando cai, derruba muita gente. E onde eu encontro, professor, a teoria da atividade? Você encontra no artigo 4º do Código Penal, e a teoria mista, ubiquidade, você encontra aí, tá? No artigo 6º do Código Penal. Beleza? Então, direcionando aqui o seu estudo, qualquer dúvida, aí você fala comigo, @LeoniMaltz é o meu Instagram. Você já tá ligado na parada, né? Quer tirar alguma dúvida? Manda um direct no @LeoniMaltz, que eu estarei aí para você. Claro, eu tiro um tempo ali, normalmente para responder o direct, que fica como solicitações, tá? Normalmente fica ali escondido e tal, mas eu sempre estou buscando responder a todos os alunos, beleza? Então tamo junto. Vamos continuar aí varrendo o Código Penal? Show! Tranquilo. Agora vem, porque eu vou continuar com você para trabalhar outro tema que cai como pegadinha. Relação de quê? De causalidade. Dentro do tema da relação de causalidade, o que mais cai e o que causa, ou melhor, o que traz pegadinha aí, repare, é a teoria adotada. E a teoria adotada como o quê, professor? Como regra, tá? Dentro dessa ideia, você tem de entender o seguinte, é a equivalência das condições. No artigo 13, não tem muito o que se falar, tá? Mas atenção especial para o parágrafo 1º do artigo 13, que vai falar das causas supervenientes relativamente independente. Quebra um nexo quando, por si só, produz o resultado. Show? Passou essa parada. Para mim, aqui o artigo 13, apesar da sua redação mais rebuscada, mais pesada, quando a gente vai para a nossa aula de relação de causalidade, a gente tira aí qualquer dúvida sobre o artigo 13. Pouco frequente, mas quando cai, tudo bem. É só ficar ligado aí sobre a teoria e entender a dinâmica do parágrafo 1º. Beleza? Agora, atenção aqui. Ó, atenção, sem dúvidas, ao tal crime tentado ou tentativa, porque as pegadinhas normalmente estão associadas às classificações, beleza? Estão associadas às classificações. E quando eu falo dessa associação das classificações como pegadinha, você tem de ficar ligado na tal tentativa branca, tentativa vermelha, aqui é a confusão, mas em aula a gente faz uma relação que você nunca mais vai errar. Show! Tentativa acabada, tudo bem? E também aí a tentativa o quê? Inacabada, beleza? Na tal ideia de tentativa branca, também chamada de incruenta, beleza? Show! E na tentativa vermelha, chamada aí de tentativa cruenta. Acabada perfeita, show, e inacabada imperfeita. Um adendo aqui em relação à tentativa acabada, também chamada aí de crime falho. E a Banca CESP adora essa tal classificação aqui de crime falho. Show?
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha só, tamo junto. Posso continuar sim ou não? Beleza, beleza. Vou continuar aqui. Atenção agora. Ó, deixe-me trazer aqui o artigo 15. Vai falar aí da tal desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Beleza? Show? Atenção aqui, tá? Sobre a tal desistência voluntária e arrependimento eficaz, você tem de ficar muito ligado aí, deixe-me trazer aqui, tá? Você tem de ficar muito ligado aí sobre a relação do momento do iter criminis, tá? Que causa bastante confusão aí. Por que você tem de ficar ligado ao momento do iter criminis? Ó, fique a atenção máxima da tal desistência voluntária, porque está durante a execução, durante o momento da execução, e o indivíduo que desiste voluntariamente de prosseguir na execução. Agora, por outro lado, no tal arrependimento eficaz, o que é que acontece? O indivíduo, ele esgotou os atos executórios e ele pratica uma nova conduta. Essa nova conduta, ela é contrária à intenção inicial. Na intenção inicial, ele estava com dolo de chegar ao resultado. Quando ele se arrepende de forma eficaz, é porque ele esgotou os atos executórios e aí ele impede, ou melhor, vai no encontro para impedir que o resultado se produza. Atenção! Desistência voluntária, arrependimento eficaz, somente vai ocorrer aí, show, repare, se não acontecer a consumação. Porque se acontecer a consumação, aí o arrependimento eficaz, por exemplo, não vai ser eficaz. Beleza? Show de bola então, sim ou não? Você tá ligado aí na parada? Tamo junto, posso continuar? Vocês têm alguma dúvida? Sim ou não? Há alguma dúvida? Tamo junto, fala comigo, fala comigo. Show de bola, tamo junto. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Sem dúvidas alguma, show. Tá, então eu vou continuar. Deixe-me só trazer uma parada aqui. Ó, fique muito ligado quando as bancas trouxerem essas relações dos pontos que eu trouxe aqui, tá? Nesse primeiro momento. Porque não dá para falar sobre tudo? Porque a gente tá aqui num evento, a gente quer trazer aí os principais pontos dentro do assunto carreiras policiais, beleza? E claro que você tem de ter uma atenção aí maior, sobretudo quando é CESP ou UNB, certo e errado. Múltipla escolha, é importante que primeiro seja a corte a alternativa que você tem certeza que não há dúvidas alguma que não é aquele gabarito, beleza? Então, dentro do plantão polícia, qual é a ideia? Não é jogar conversa fiada, é trazer um direcionamento para você baseado na experiência que a gente tem aí em concursos públicos, tá? Para quem não me conhece, já fui aprovado na Civil de Pernambuco, Agente Penitenciário de Pernambuco, Civil do Paraná, PF e PRF também, tá? Então, todo esse aparato que eu estou trazendo aqui para vocês, sem dúvidas, é com a experiência e a análise também durante aí essa caminhada de professor também, tá? Então, atenção, nesse primeiro conjunto que a gente está trazendo aqui, a gente trabalhou aí até o artigo 15, tá? Dos principais tópicos em relação a pegadinhas. Pode conferir também, você não pode ficar só recebendo informação, você tem que ir também lá na plataforma do QC, pegar questões sobre esse tema e realmente visualizar essas pegadinhas, tá? Porque quando eu falo para você, você só recebe e não tem a parte ativa, há uma tendência de você esquecer esse ponto, apesar de achar que não vai esquecer, tá? Agora, quando eu falo para você e você vai buscar de forma ativa, muito mais fácil fortalecer essa comunicação, de tal forma que quando cair uma questão sobre esse tema,
seu cérebro já ativar aí, sem dúvidas alguma, um mecanismo de atenção que você tem de ter. E esse tal mecanismo de atenção que você tem de ter é o que, na verdade, te faz não errar aquela questão que você sabe. Eu acredito muito bem que já aconteceu aí com você fazendo questões ou simulado, que você perdeu uma questão ou outra, tá? Talvez até ficou fora do seu concurso porque errou uma questão que você sabia, por falta de atenção. Então, normalmente você tem de trabalhar essa ideia. Quando você está, ou quando você já está ativo sobre determinado assunto, o que é que você encontra? Você encontra normalmente as pegadinhas em prova. Quando a banca começa a narrar aquela questão, já ativa um cuidado aí em você. Sem dúvidas alguma, eu acredito que já aconteceu com você. Se não aconteceu, vai acontecer. Você está lendo a questão, tá? Daqui a pouco você, opa, ela quer falar sobre isso, ou ela quer mentir para mim aqui sobre determinado ponto. Vou te dar um exemplo. Quando eu lia uma questão sobre lei antidrogas, que falava sobre determinado indivíduo estar no estado e na intenção de levar a droga para outro estado ou para outro país, eu já sabia ou já tinha naquela tendência de que a banca ia jogar aí para a forma majorada do tráfico de drogas. Normalmente falando que não precisava transposição, ou fazendo pegadinha falando que necessitava da efetiva transposição. Então, essas aulas que a gente traz aqui não é só uma geração de conteúdo. Particularmente, eu uso o tempo que eu tenho disponível com você literalmente para trazer um conteúdo que vai gerar um valor aí no seu estudo, beleza? Então, sempre que eu trouxer alguma coisa aqui para você, ou sempre que eu falar com você lá no Instagram, acredite, não é para tomar seu tempo, que eu sei que seu tempo é muito caro, beleza? Então, considerando aí esse nosso primeiro momento, eu vou encerrar essa nossa versão inicial sobre o plantão polícia com o tema pegadinhas de prova. Tamo junto, professor Leone Maltz, aqui no QC com você, empurrando o palito na banca.